Lembrando que o TDAH não é um problema de aprendizagem. É uma criança burra, desculpe o termo, né? É uma criança que não aprende. Não, ela não tem problema de aprendizagem. Ela tem problema do quê? De comportamento. Por causa do seu comportamento alterado, por causa dela não saber o que fazer diante dessas alterações que são dentro dela, que são intrínsecas, ela realmente é diferente na sala de aula. Então, olha bem, quais os sistemas nucleares desse transtorno? Eu acho que vocês já ouviram todas as pessoas falarem, mas só para pensar, o que é nuclear? O que vem, que origina? Por que ele é chamado de TDAH? Com a desatenção, agitação, impulsividade, e que tudo isso, todos esses sintomas influenciam no processo de aprendizagem. Por quê? Porque o processo de aprendizagem precisa de atenção, precisa de percepção, o processo de atenção precisa de memória, o processo de atenção precisa de planejamento, que são as funções executivas. Quantas coisas o processo de aprendizagem precisa, tá? Então, nós vemos que essa criança precisa ser orientada. Lembrando que não é um problema de aprendizagem, é um problema de comportamento. Então, como vocês podem observar, estudos mostram que essas alterações de comportamento interferem literalmente na criança autista. Continuando, então a gente vê que nós precisamos, nós como profissionais, seja em qual área nós estivermos, nós precisamos atender. Eu sempre, quando eu faço essas lives, que a Mara me convida, eu tenho uma preocupação muito grande em acolher vocês que estão nos ouvindo. Fiquei sabendo que nós estamos hoje em 2.000 pessoas. 2.000 pessoas para um país que trabalha na educação, que trabalha nas clínicas, que trabalha nos consultórios médicos. É um grupo muito grande, mas nós temos que saber atender essa criança. Então, a família e a escola reclamam desse comportamento. Então, a gente escuta muito a criança falar: presta mais atenção, se comporta, eu avisei para se comportar, ninguém vai querer brincar com você, você é diferente, você não aprende nada. Isso, todas as crianças com TDAH ouviram já isso. Isso são reclames de escola, muitas vezes os professores falam isso, pais falam isso, às vezes até na escola, as pessoas que trabalham nas escolas, elas têm isso daí. Gente, ninguém presta atenção porque é chamada, presta atenção. Alguém presta atenção porque ela é motivada, alguém presta atenção porque ela é conduzida, alguém presta atenção porque ela tem um comportamento mais adequado. Mas e se TDAH? E essa criança TDAH que tem tanta instabilidade, tá? O impacto negativo dessa criança muitas vezes vai para a vida toda. Vai para a vida toda. Eu acompanhei algumas, como eu disse para vocês, se nós não acudirmos essa criança agora, a cadeia vai atender, a droga vai atender. Eu acompanhei algumas crianças com relação à aprendizagem, que tinham dificuldades de aprendizagem, e ela dizia sempre para mim: professora Maria, ninguém me entende. Eu não sei o que fazer para poder prestar atenção. Quando elas conseguem falar, quando elas conseguem descrever o que passa das questões internas, isso quando a criança consegue atender. Então, e agora? Eu como escola, eu como clínica, ou eu como terapeuta, eu como professora, seja onde eu estiver, eu como família, se eu não entender essa criança? Eu sempre pergunto o seguinte, vocês já ouviram eu falar muitas vezes: qual é o projeto político-pedagógico existente na escola que atende a criança TDAH? O que diz sobre essa criança? Será que os profissionais que atendem essa criança conseguem entender quem é ela? Como é que ela se desenvolve? Como é o comportamento dela? E o que fazer com essa criança? Hoje nós estamos só dando dicas. Dicas são coisas pontuais, necessárias, fundamentais, mas o curso de pós-graduação de TDAH, ele vai dar muito conhecimento, porque ele vai começar na área neurológica, ele vai mostrar todo esse cérebro, esses desajustes que essa criança tem, que são questões internas de comportamento, vai falar sobre dicas importantes, sobre questões de funcionamento das funções executivas, como essa criança planeja, o que fazer para desenvolver esse planejamento. Tudo isso você vai encontrar nos cursos de TDAH.
Então, observem bem, isso é fundamental. Então, eu preciso conhecer. Eu vejo muitos pais buscarem conhecimento. Às vezes, profissionais não buscam conhecimento porque acham que TDAH é uma coisa que pode ser resolvida através de uma regra. Não, ela precisa de profissionais que saibam como fazer. E está aí o convite. Façam este curso de pós-graduação que vai realmente alavancar os seus alunos. Você, quando nós temos o conhecimento, você melhora a situação do outro. Que coisa boa a gente melhorar a situação desse TDAH. Continuando, como vocês podem ver, quando nós buscamos conhecimento, nós vislumbramos novas informações. Quando nós buscamos conhecimento, nós estamos auxiliando a nossa criança, entendendo. Essa falta de autocontrole, essa falta de desatenção, intensifica cada vez mais este comportamento da criança. Porque, olha bem, a falta de autocontrole não é porque eu quero, não é porque é uma situação pontual de autocontrole, isso faz parte do transtorno. Por isso é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, tem grandes impactos e realmente o ato de aprender, isso fica prejudicado. Por causa deste comportamento, por causa da forma de ser desse indivíduo, o ato de aprender fica muito difícil, porque o ato de aprender, ele é de tão simples, mas ao mesmo tempo ele é complexo. Por quê? Porque o ato de aprender precisa de muitas dicas que eu vou falar agora para vocês. Agora, gostaria que passasse. Então, o que eu preciso do ato de aprender? O que eu preciso saber? O que eu preciso saber? Eu preciso saber que eu preciso construir na sala de aula, na clínica onde eu estou, no consultório de dentista onde eu estou, eu preciso transformar aquele ambiente, aquelas situações em momentos prazerosos para a criança com TDAH. Então, olha bem, eu falei do dentista porque realmente uma dentista me ligou, o que eu faço com essa criança? Eu digo, mostre o consultório, explore o consultório antes de sentar essa criança. E às vezes eu vejo na sala de aula, nós não exploramos o ambiente, nós não mostramos essa diversidade, nós não fazemos dicas de regras sociais que são necessárias para melhorar este comportamento.